Essa é uma aula da disciplina de Introdução à Tradução e é uma aula sobre o conceito de língua, estruturalismo versus pós-estruturalismo e implicações desse conceito para a tradução. Essa aula dialoga bastante com uma outra aula da disciplina Introdução aos Estudos da Linguagem. Alguns conceitos vão ser até repetidos nessa aula. Eu vou deixar o link para a aula de Introdução aos Estudos da Linguagem nos comentários, se você quiser fazer um paralelo. Mas alguns conceitos vão ser repetidos aqui, mas eu vou focar mais no final nas implicações desses conceitos para a tradução. Bom, o estruturalismo, para o pensamento estruturalista, a língua é um sistema de códigos. Esse é um pensamento que perdurou desde sempre, na verdade, até o século XX. No início do século XX, quando a linguística ela nasceu como uma área independente de estudos, né, uma área científica independente de outras, foi com o livro Curso Geral de Linguística, Curso de Linguística Geral, do Saussure, de 1926, se eu não me engano. 1916, talvez, bem no início do século XX. E durante todo o tempo em que a linguística ainda nem era vista como uma área de conhecimento independente, e até mais ou menos os anos 60 ou 70 do século XX, esse é o conceito de língua, e também para os leigos, né? Quem não é da área de letras também acha que língua é um sistema de códigos em que você tem um emissor e um receptor, e o receptor decodifica a mensagem. Então, para o estruturalismo, você tem a língua como um código, e sendo um código, o receptor ele vai interpretar esse código como se não houvesse outras maneiras de interpretação. Então, para o estruturalismo, por exemplo, se você olhar do ponto de vista estruturalista, não poderia haver mais do que um tipo de interpretação. A interpretação é uma só, porque a língua é um código. E a língua é uma estrutura, por isso se chama estruturalismo, né? Estrutura definida pela relação entre seus elementos, sujeito, verbo, objeto. Então, a dicotomia saussuriana do eixo sintagmático e paradigmático é um exemplo de língua como estrutura. Você fazer uma análise sintática, né, o modo como Chomsky fazia, também são exemplo de língua como estrutura. Saussure e Chomsky são nomes importantíssimos na linguística. Eu já ouvi pessoas criticando Chomsky, dizendo que ele está ultrapassado na área da linguística. Hoje em dia ele publica mais artigos na área de ciência política, mas na área de linguística ele parou de publicar. Eu não tenho visto muita coisa dele. Mas não é que ele está ultrapassado, a questão não é essa, mas ele publicou livros nos anos 50 e 60. Então, dentro ainda de um pensamento estruturalista, e as publicações dele, os livros dele, e os artigos foram extremamente importantes na área da linguística. Você não consegue pensar o pós-estruturalismo sem estruturalismo. Não se consegue pensar em todo o conceito de língua que temos hoje sem Saussure e Chomsky terem pensado na língua primeiro de uma outra maneira. Então, o pós-estruturalismo ele só existe devido ao estruturalismo. Não é que Chomsky está ultrapassado. Ele fez as reflexões dele dentro de um determinado contexto, de uma determinada época. E depois ele parou, né, de publicar na área da linguística, tem publicado mais na área de ciências políticas. Mas você não pode pegar um livro de 1950 e dizer que ele está ultrapassado. Ele foi produzido naquela época, com aquele pensamento, né? Bom, existem também outros autores, são do Círculo Linguístico de Praga, adentrando aí a década de 30. Um nome bastante proeminente na linguística é Roman Jakobson, que incluiu nas análises estruturais da língua, ele incluiu fonética e fonologia. Mas ele tem umas outros estudos também importantes. Um deles que me veio à mente agora, por exemplo, para a tradução, é os 3 conceitos de tradução, que foi ele que descreveu primeiramente, que era a intralingual, a interlingual e a intersemiótica. Intralingual seria a tradução dentro de uma mesma língua, por exemplo, a reformulação de uma frase usando sinônimos, uma paráfrase, por exemplo.
A interlingual, que seria a tradução propriamente dita, né, de uma língua para outra, inglês para português, digamos assim. E a intersemiótica é o que hoje a gente pode conhecer como adaptação. Então, por exemplo, a tradução de um livro para filme é uma tradução intersemiótica. A intersemiótica seria a tradução de signos verbais para não verbais, de um determinado sistema de signos para outro determinado sistema de signos. Uma vez eu vi também um trabalho interessante de uma tradução intersemiótica de sonetos de Shakespeare para um ensaio fotográfico. Então, são outros conceitos também de Roman Jakobson, dentro da tradução, mas ele, falando da linguística de um modo geral, ele foi um dos autores que incluiu fonética e fonologia nas análises linguísticas. O gerativismo de Chomsky também é considerado estruturalista. O gerativismo apresenta um modelo formal de base lógico-matemática para a descrição da língua como estrutura, por isso é definida como estruturalismo. O gerativismo é aquela ideia de que com um número limitado de sons, um número limitado de palavras, um número limitado de letras, você consegue produzir um número ilimitado de frases nunca ditas antes e ainda assim que façam sentido. Bom, o estruturalismo ele se mantém dentro da estrutura de uma frase, por isso é o estruturalismo, a estrutura dela é o mais importante. O pós-estruturalismo extrapola essa estrutura, começou mais ou menos na década de 70, com alguns autores da área de filosofia da linguagem, Michel Foucault, Michel Pechet, da análise do discurso, Jacques Derrida, da área de tradução, são alguns nomes preeminentes do pós-estruturalismo. Então, nos próximos slides, eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos do pós-estruturalismo que extrapolam, o que é extrapolar, afinal de contas, a estrutura da língua. Então, a primeira questão, a realidade passa a ser vista como uma construção social subjetiva, ela é relativizada, ou seja, inclusive frases que parecem totalmente reais, elas passam a ser relativizadas, você não tem uma única interpretação. Né? Como no estruturalismo, se a língua é um código, você só tem que decifrar o código. E a relativização da verdade, ela tem várias implicações. Uma delas, por exemplo, quem colhe, quem planta, vento, colhe tempestade. Esses ditos populares parecem uma verdade absoluta. Ou todas as pessoas morrem, por exemplo, parece uma verdade absoluta. Porém, isso pode ser relativizado de acordo com determinados pontos de vista. Todas as pessoas morrem. Sim, mas para a religião, por exemplo, existe a vida eterna e existem outras interpretações. Bom, e a língua, então, ela não é um código, porque ela não é transparente. A língua é algo que ofusca a realidade é inatingível, a verdade vai se construindo dependendo do ponto de vista que a sustenta, sendo todos os enunciados discutíveis, embora o sujeito não se dê conta disso. Que eu acabei de comentar, a verdade indiscutível é todas as pessoas morrem. E o que significa que a língua não é transparente? A língua não é transparente porque, pensa da seguinte maneira, você tem um pensamento e às vezes diz assim, eu não estou conseguindo traduzir o meu pensamento em palavras. Então imagine que o seu pensamento é a verdade, e a partir do momento que você traduz o seu pensamento em palavras, as palavras estão ofuscando essa realidade. Você pensa assim, nossa, eu queria que você estivesse na minha cabeça para você entender o que eu estou dizendo. Então a língua, ela é necessariamente a tradução de uma verdade. Existe uma verdade que não seria o mesmo signo, não é a língua, existe uma verdade, um fato, um acontecimento, e esse acontecimento ele vai ser descrito necessariamente por uma língua, seja ela, inclusive, uma língua de sinais, mas ela necessariamente é um fato qualquer, uma verdade descrita pela língua, e aí a língua ela vai ser o filtro dessa realidade. A língua ela vai sempre ofuscar essa realidade. Então, é o exemplo do pensamento, né? A gente coloca em palavras e fala, eu não consegui me expressar direito, porque o pensamento é uma estrutura e a língua vai ter que traduzir isso.
E na língua se materializa a história, a língua veicula ideologias. Esses são conceitos pós-estruturalistas, não eram pensados numa análise sintática, por exemplo, não se pensava nisso. Agora se pensa na história materializada na língua, na ideologia veiculada pela língua. A ideologia ela se materializa na língua, então a ideologia, que é algo abstrato, ela acaba sendo materializada numa palavra. Vamos ver as seguintes imagens. Eu acho que são as mesmas imagens da outra aula. Sim, 100% negro é diferente do que 100% branco. Não tem como, as pessoas às vezes dizem assim, por que eu posso usar uma camiseta escrito 100% negro? Tudo bem, mas se eu usar uma camiseta escrito 100% branco, os efeitos e sentidos são muito diferentes. Muito. Por quê? Numa análise estrutural, diríamos que 100% negro é o mesmo que 100% branco. Aqui, eu mudo negro por branco no eixo paradigmático do Saussure. Então, é a mudança de palavras num determinado eixo. Se você colocar 100% negro em cima de 100% branco, eu vou abrir um Word só para mostrar o que é, para relembrar o eixo paradigmático. Se eu colocar aqui 100% negro, 100% branco. O eixo paradigmático, ele é o eixo vertical. Então, eu mudei, nesse eixo vertical, eu mudei a palavra de negro para branco. Então, ele é sintaticamente, ele é estruturalmente a mesma coisa. Estruturalmente a mesma coisa. Porém, numa análise pós-estruturalista, nós consideramos a história que as palavras carregam, as ideologias que elas veiculam. Como assim? A memória discursiva é um termo do Michel Pechet, ele é chamado de já dito também, e Bakhtin ele discute essa memória discursiva ou já dito como dialogismo, embora com algumas diferenças, mas eu posso fazer um paralelo entre o já dito e o dialogismo. O já dito de Pechet, memória discursiva de Pechet, e o dialogismo de Bakhtin. Então, tudo que já foi dito, a memória discursiva ou já dito é tudo que já foi dito sobre negro, tudo que já foi dito sobre branco. Aqui você traz uma memória. Que memória que você traz com 100% negro? Uma memória, se você anda com uma camiseta 100% negro, os sentidos, os efeitos e sentidos são os seguintes. Geralmente de orgulho. Orgulho de quê? Orgulho de uma cor? Não, orgulho de uma história, de superação. E você traz a história da escravidão, a história do sofrimento, a história de uma pseudociência que durante séculos considerou o negro como inferior. E então o 100% negro ele traz a superação dessa história. Agora, qual é a história que você traz? Qual é a memória que está em branco, se você colocar 100% branco? No mínimo, o nazismo, no mínimo, a ideia da supremacia branca. Então, não adianta você querer adicionar um sentido novo, porque a palavra tem uma memória. Essas memórias, elas não são consideradas numa análise estruturalista. Eu comentei, né? A memória discursiva também pode ser, fazer um paralelo com o dialogismo. O dialogismo é o quê? Com o que 100% negro está dialogando. Ele dialoga com o passado da população negra. Com o que 100% branco está dialogando? Ele dialoga com supremacia branca. Então, quais os efeitos de sentido quando se diz 100% negro e quando se diz 100% branco? Os efeitos de sentido não são os mesmos. Então, não é a mesma coisa um negro andar com uma camiseta 100% negro escrito nela, ou um branco andar com uma camiseta escrito 100% branco. Não adianta o branco falar, é a mesma coisa, por que o negro pode ou não pode? Isso é racismo ao contrário. Não, não é. Não é. Temos que pensar na questão da memória que você está trazendo com as palavras que você está usando. Cada frase veiculará diferentes ideologias, provocando diferentes efeitos de sentido.
Os efeitos e sentidos jamais serão os mesmos, daí não se pode dizer que as frases, embora estruturalmente idênticas, sejam a mesma coisa. Não são. Bom, qual a influência da psicanálise nos estudos linguísticos pós-estruturalistas? A linguística pós-estruturalista, ela se utiliza da produção de conhecimento em outras áreas. Psicanálise é uma delas. Às vezes antropologia, história. Então existe uma interdisciplinaridade entre o pós-estruturalismo, a linguística pós-estruturalista com outras áreas de conhecimento. Bom, uma questão que vai ser importante aqui para nós é o deslocamento da noção de indivíduo para de sujeito afetado pela história. Quando se fala em indivíduo, desconsidera-se a história. Explicando melhor. Para demonstrar que o indivíduo é uma abstração em virtude de ser sempre já um sujeito, Louis Althusser cita por intermédio de Freud o exemplo do nascimento de uma criança. A espera do nascimento significa que as formas de ideologia conferem antecipadamente à criança uma série de características que a determina como sujeito antes mesmo de nascer. O que isso significa? Significa que quando nós nascemos já existe um processo discursivo em andamento. E nós entramos nessa história, nesse processo discursivo em andamento. Então, por exemplo, o casal lá, a mulher tá grávida e vai fazer o quartinho do bebê e já pensa se é menina, menino, para pensar na decoração do quarto de acordo com menino, menino. Isso é socialmente construído, né? É socialmente construído que determinadas cores são para menina e determinadas cores são para menino. E nós crescemos de fato admirando mais, nós crescemos de fato acreditando que tudo isso é natural, que, por exemplo, rosa é de menina, que isso é natural, que sempre foi assim. Mas são ideias que são, falando vulgarmente, são incutidas na nossa cabeça de uma maneira inconsciente, aí que entra a psicanálise, é um processo inconsciente. Então, tudo que nós acreditamos ser uma verdade foram processos, nós acreditamos foram processos de, digamos, enfiarem isso na nossa cabeça e tudo de uma maneira inconsciente. Tanto quem colocou isso na nossa cabeça, que não tem uma pessoa, não existe uma origem para isso, né, não são os seus pais, enfim, nem os pais dos seus pais, nem os pais dos seus pais, então não existe uma origem para isso. Mas tudo aquilo que nós acreditamos que é a nossa opinião, que é da nossa personalidade, enfim, é porque nós entramos nesse processo discursivo que já existia e fomos absorvidos por eles, digamos assim. Se você pensar em uma outra cultura, digamos, na Índia, em que é proibido saber o sexo da criança, essa questão das cores, ela não existe, né? Porque as roupas de crianças lá são todas coloridas, porque é proibido saber o sexo da criança por causa do alto índice de aborto quando é menina. Então, é uma outra questão cultural que acaba influenciando, por exemplo, na visão que nós temos das cores. Quer dizer que a visão que nós temos das cores, ela não é natural, ela é cultural. Então, e o que é sujeito, então? O sujeito é esse indivíduo que ele é afetado por esse processo discursivo no qual a gente nasce. Nós somos afetados por tudo isso. Então, um indivíduo, ele seria um vácuo, digamos assim. O indivíduo é a pessoa que não foi afetada por nada disso, ela não existe. Então, na psicanálise se fala sujeito, na análise do discurso também, sujeito. O sujeito, ele é afetado pela história, ele é afetado pela linguagem, ele é afetado por esse processo discursivo que já está em jogo quando nós nascemos. Então, a partir da concepção do sujeito da psicanálise, Péchet afirma que o sujeito pensa ser o autor do enunciado, quando na verdade ele está retomando já ditos ou a memória discursiva ou dialogismo. Quer dizer, você diz uma frase e você fala, essa frase é minha. Pode ser sua, mas inconscientemente você está, na verdade, retomando algo que já foi dito em algum outro momento da história. Então, se você pensar numa análise pós-estruturalista, o que se considera? Não se analisa a verdade, posto ser entendida como inatingível. Analisam-se os gestos de interpretação e efeitos de sentido. Dialogismo ou já ditos, nunca haverá um começo absoluto no discurso, nem tampouco um ponto final.
analisa-se um recorte dessa cadeia discursiva. Deve-se levar em consideração as condições de produção que compreendem, né, os sujeitos e a situação. A formação discursiva, que é o lugar a partir do qual fala o sujeito. Por exemplo, a imagem que temos de um professor, presidente, marido, por exemplo, não é ocasional, ela é construída socialmente. Então, se eu falo da posição, por exemplo, de professor, existe a formação discursiva do professor. Há coisas que eu posso falar, coisas que eu não posso, coisas que eu devo ou não devo. E isso para todos os lugares sociais, a partir do qual, lugar discursivo a partir do qual o sujeito fala. Ele segue, digamos, regras que são sociais. Exemplo que eu dei na outra aula também é a frase "o trabalho liberta", que parece uma frase bonita, porém, o fato de ter sido escrita na entrada dos campos de concentração nazistas trazem um efeito de sentido bem peculiar. Vamos lá. Quais são as condições de produção? Condição de produção, né, é o contexto mesmo. Quem é o sujeito enunciador, no caso, os nazistas, né, não tem um sujeito. Onde ela está escrita é a condição de produção, sujeito e contexto, né, onde ela foi escrita na entrada dos campos de concentração. A frase dialoga com que momento na história? Com a Segunda Guerra, com o nazismo. Então, a memória que é trazida pela frase é o nazismo. Então, os efeitos de sentido, eles não são tão bonitinhos. Por exemplo, falar "o trabalho liberta", se não fosse pelas condições de produção dessa frase, se não fosse pela memória que a frase traz, ela seria até encorajadora, né? Se fosse dita, por exemplo, por um líder religioso, seria outros efeitos de sentido. Então, não tem como a gente simplesmente ignorar a memória discursiva e ignorar a memória da frase, da palavra, e ignorar que ela tem uma memória. Isso é uma questão totalmente pós-estruturalista, porque a estruturalista seria simplesmente dizer que você tem aí o sujeito e um verbo, o trabalho liberta. A frase teria os mesmos efeitos e sentidos se tivesse sido proferida por, digamos, líder religioso, né? Eu comentei isso? Não. Isso significa que os sentidos não estão presos na estrutura. Eles são construídos através da interação entre emissor e receptor, numa relação com a história. Quem não conhece a história vai ter uma determinada reação com essa frase. Quem conhece, quem não sabe que ela está no campo de concentração, mesmo conhecendo a história, né, vai ter uma determinada interpretação. Quem sabe que ela está escrita no campo de concentração tem outra interpretação, embora a frase seja a mesma. É o que eu falei lá no início. Se a língua fosse um código, não haveria a questão das múltiplas interpretações, porque você tem um sujeito, um verbo, e você não considera a história, as condições de produção, memória discursiva, nada disso. Então, o sentido não está preso na estrutura. Isso é muito importante para a tradução. Vou falar sobre isso. Se se fizesse uma análise estruturalista da frase, não se levaria em conta a história que a produziu. Exemplo, o trabalho liberta, você tem um sujeito formado por artigo definido masculino e substantivo abstrato masculino. E um verbo intransitivo, liberta. Então, pós-estruturalismo extrapola os limites da estrutura da língua. A língua veicula ideologias, a ideologia se materializa nas palavras, na língua. A língua tem memória e dialoga com discursos já ditos, memória discursiva, já ditos ou dialogismo. Os sentidos não são estáveis e não estão presos na palavra. Eles são construídos social, histórica e ideologicamente na interação entre sujeito e discurso. Essa é uma questão que eu vou repetir ainda algumas vezes, porque tem implicação para a tradução. Vamos falar das implicações para a tradução. Só voltando, eu não tirei nada do que eu falei aqui, não tirei nada do sovaco da cobra, não. Tem referências, tudo bonitinho.
Bom, quais são as implicações disso para a tradução? O estruturalismo, se você pensar na língua como uma estrutura, você tem uma ideia de transportes e significados estáveis da língua de partida para a língua de chegada. E os sentidos estariam na palavra e poderiam ser transportados estavelmente de uma língua para outra. Se fosse tão fácil assim, não haveria tantos problemas históricos da questão da tradução. Se falar isso não é fidelidade, esse texto não está sendo fiel, e a discussão secular de foco na forma e foco no significado, né? O tradução literal, tradução livre, que eu falei na primeira aula, né? Que é uma discussão secular isso. Então, se você tiver uma mente estruturalista da língua, você vai pensar que uma tradução literal ela resolve todos os problemas, porque é só transportar a palavra de uma língua para outra, você está transportando o significado. E aí que levou séculos para a gente entender qual era o problema, afinal de contas, dos estudos da tradução, né, das teorias de tradução. Por que então não dá certo você fazer uma tradução literal, não dá certo você manter os mesmos significados? Sugere Naida que algumas palavras carregam vários conceitos e outras têm que se juntar para conter apenas um. Não importa a quantidade de carga ou a ordem dos vagões, o importante é chegar ao destino. Naida é um nome, Eugene Naida é um nome bastante conhecido na teoria de tradução. Ele publicou muita coisa nos anos 60, então dentro de uma abordagem estruturalista de tradução, ele faz essa comparação da tradução com os vagões. Então, não importa a quantidade de carga, você pode colocar, por exemplo, esse vagão de trás na frente, trocar a ordem dos vagões, mas é importante chegar de uma estação a outra. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, você tem os vagões seriam, digamos, as palavras. Essas pessoas aqui dentro seriam os sentidos. Então, o sentido está dentro da palavra. Não interessa a ordem. Se você precisar trocar de ordem, como, por exemplo, adjetivo e substantivo, né, entre português e inglês, você tem que trocar as ordens. Mas aí o sentido está na palavra e você mesmo trocando as ordens, você carrega sentidos de uma língua para outra. Claro que foi muito útil, né, para a época, década de 70, mas hoje nós sabemos que você não carrega sentidos de um lugar para o outro, de uma língua para outra. O que eu vou repetir várias vezes, que na verdade, a construção de sentidos ela acontece na interação com o texto. A gente lê o texto e vai construindo sentidos. A língua não é só um código entre outros, não há essa separação entre emissor e receptor, nem tampouco eles atuam numa sequência em que primeiro um fala, depois o outro decodifica, etc. Eles estão realizando ao mesmo tempo o processo de significação e não estão separados de forma estanque. É aqui que entra a questão de que, se não estão separados de forma estanque, existe uma interação. Aqui ela está falando de, Annie Erland, está falando de emissor e receptor como duas pessoas. Mas eu posso pensar em emissor e receptor, como, por exemplo, o texto que vai ser trabalhado na tradução. A Annie Erland não está falando de tradução, né? Ela está falando de análise do discurso, na verdade. Mas eu peguei esse trecho dela para dizer que a língua não é um código, né? E que não é só um emissor e um receptor. Existe uma interação entre os dois. Não só de pessoas, mas interação também do receptor, digamos, do leitor de um texto. Conforme ele vai lendo, ele vai interagindo com o texto e construindo significados de acordo com a sua própria ideologia, a sua própria história. Tanto que na próxima aula eu vou trazer alguns trechos do livro da Rosemary Arrojo, falando sobre como pessoas interpretando o mesmo texto em lugares diferentes e épocas diferentes, a interpretação vai ser diferente. Porque nós somos afetados pela história, nós lemos um texto hoje, nós temos uma interpretação. Então, daqui 100 anos, uma outra pessoa vai ler esse mesmo texto, vai ter uma outra interpretação. E todas as interpretações possíveis. Todas as interpretações baseadas na materialidade da língua, naquilo que está efetivamente escrito. Você tem aquela palavra e não está inventando nenhuma palavra, colocando palavras dessas no texto. Então, duas mais interpretações são possíveis a partir da palavra que está escrita, não das entrelinhas.
Bom, isso implica dizer que os sentidos não estão estáveis na palavra. Imagine, Bakhtin disse que as palavras são uma arena de conflitos. Eu fico imaginando, eu gosto muito dessa frase dele, eu fico imaginando que dentro de cada palavra existe assim, um turbilhão de sentidos sendo formados e a gente, quando interage com a palavra, acaba escolhendo um deles. Os interlocutores estão construindo os sentidos no momento da interação. Que interação? Quem são os interlocutores? Emissor e receptor. O emissor pode ser um texto e o receptor pode ser o tradutor. O texto pode ser oral ou escrito e o receptor pode ser o tradutor ou o intérprete. O signo, no sentido saussuriano, carrega ideologias e é uma arena de conflitos sociais. Ah, essa arena de conflito eu não coloquei, mas essas palavras são de Bakhtin. Os sentidos não são estáveis, como dizia Naida, mas sim construídos socialmente. Exemplo, o que é uma montanha? No livro O que é a Ideologia, da Marilena Chauí, ela explica bem legal assim sobre como os sentidos são construídos socialmente. A montanha, você tem lá a montanha que é a coisa em si. Só que essa coisa em si, ela tem diferentes interpretações de acordo com a sua história e ideologia. Então ela fala, por exemplo, que para uma mineradora, a montanha é um lugar de exploração. Para o trabalhador da mineradora, a montanha é um lugar de trabalho. Para algumas religiões politeístas, a montanha é lugar de adoração aos deuses, por exemplo. Então você tem a coisa em si, mas cada um tem uma reação. Eu vou falar em reação para efeitos de sentido, né, para a gente entender quais são os efeitos de sentido. Cada um vai ter uma reação ou vai ter uma imagem mental quando se fala montanha. Para mim, montanha chama Maomé. Eu sempre penso Maomé, montanha, aquele ditado da montanha. Então, ela fala que para diferentes pessoas, né, de histórias diferentes, dependendo da sua história, você pensa em montanha de uma determinada maneira, mas a coisa em si, ela pode ser a mesma. Mas o efeito de sentido que as palavras têm sobre nós depende muito de quem nós somos. E aí entra a questão do sujeito que eu falei anteriormente da psicanálise. Nós somos sujeitos afetados pela história, afetados pela língua. A língua nos constrói. A língua e a nossa história, a nossa cultura, ela nos constrói. E é através dessa construção que nós interpretamos um texto. Um outro exemplo aqui para a tradução. Então, assim, o que significa suburbs? É um lugar afastado do centro da cidade. Essa é uma foto dos suburbs americanos, que são lugares muito bonitinhos. Suburbs, ele se opõe a city. Então, essa é uma foto da city e essa é uma foto de um suburbs. Muita gente mora nos suburbs e trabalha na city e they have to commute, né? Então tem muito isso, morar nos suburbs que é mais tranquilinho, trabalhar na city, que tem mais emprego. Tinha um sitcom chamado Suburgatory, acho que não fez muito sucesso, nunca mais ouvi falar. Suburgatory era, como fala, aquele lugar intermediário entre o céu e o inferno, purgatório. Porque era uma família que tinha mudado da cidade para os suburbs e era assim tudo bonitinho e tudo mais, mas não tinha a badalação da cidade e um adolescente que não gostava, por isso para ela era um purgatório ter mudado para os suburbs. Bom, nos livros didáticos de inglês, por exemplo, muitas vezes aparece suburbs and city como duas coisas opostas. Então, assim, do you prefer to live in the suburbs or in the city? Aí se espera que os alunos discutam as diferenças entre morar em cidade grande e cidade pequena, que é mais ou menos os efeitos de sentido, não a tradução. Os efeitos de sentido de suburbs pode ser, né, um lugar pequeno para você morar, e um city é uma cidade grande. Então, espera-se que os alunos discutam isso quando fala do you prefer to live in the suburbs or in the city? Em uma tradução, o tradutor teria que, interagindo com o texto, interpretar esses suburbs e encontrar o melhor termo. Pode ser subúrbio ou não.
Embora subúrbio também signifique a mesma coisa, que é um lugar afastado do centro, os efeitos e sentidos são bem diferentes por questões socioculturais. Estados Unidos, não conheço outros países de língua inglesa, mas nos Estados Unidos, suburbs é um lugar afastado do centro, mas ele é afastado da grande cidade, né? Mas é um lugar geralmente rico e muito tranquilo, com aquelas casas bonitinhas, com jardim na frente. E o subúrbio, isso porque historicamente ou culturalmente, né, morar mais próximo do centro era principalmente para quem não tem como se locomover, talvez, né, morar próximo do centro não seria ideal. O ideal é se afastar do centro, porque o centro é muita muvuca, né, e tudo mais. No Brasil, até alguns anos atrás, eu não sei como é hoje, mas assim, morar mais próximo do centro era que é a melhor opção. Hoje em dia que parece que estão se afastando um pouco do centro. Mas então o centro seria a parte rica e o subúrbio, que seria a parte afastada do centro, as partes mais pobres. Então você tem uma questão social entre suburbs e subúrbio. Né? A tradução ideal de suburbs nem sempre vai ser subúrbio. Então você interpreta o texto, você vê o que o texto está querendo dizer ali, interpreta de acordo com seus conhecimentos, com a sua história também. Você interpreta e reescreve. Parece que eu estou repetindo esse slide. Acho que eu estou resumindo. Os sentidos são instáveis. Então, os sentidos não se encontram presos na palavra, eles são produzidos a partir da interação do leitor com o texto. Né? Esse leitor pode ser o tradutor. O leitor sujeito constrói sentidos de acordo com as ideologias que o constituem, de acordo com sua formação sócio-histórica. Então, isso pode mudar de um lugar para o outro, pode mudar de uma época para outra. Desse ponto de vista, é inócuo dizer que existe um método de tradução capaz de capturar os sentidos originais. Aqui eu repeti, mas enfim, em suma, o estruturalismo na tradução é chamada também de essencialismo, porque você procura uma essência. Alguns nomes bastante proeminentes são Naida, Catford, Newmark. De novo, não é que eles são limitados, é que eles produziram textos nos anos 60, principalmente, Newmark mais nos anos 70, mas dentro ainda de uma abordagem estruturalista por causa da época em que eles produziram seus textos, mas são nomes fundadores mesmo dos estudos da tradução, são nomes muito importantes, porém dentro de uma concepção mais essencialista de tradução. Então, nessa concepção essencialista, os sentidos estão na palavra e podem ser transportados, como no trem. A tradução, no exemplo do trem, né, do Naida, a tradução é capaz de captar esses sentidos e transportá-los para outra língua. É preciso captar a essência do texto original e transportá-la. Por isso, o estruturalismo, a linguística estruturalista e tendo como base a linguística estruturalista, a tradução essencialista, ela procura a essência do texto. O que é essa essência? Toda palavra tem uma essência, você tem que achar qual é essa essência para transportar de uma palavra para outra, de uma língua para outra, aliás. Acontece que, como eu disse, essa ideia deixa os tradutores muito frustrados, porque durante séculos e séculos se procura essa essência sem achar, né? Até a gente entender que, na verdade, essa essência não existe. Nós estamos sempre interpretando um texto e reescrevendo. E é por isso que nas aulas, né, TCC e as outras disciplinas que vocês vão fazer um texto mais sobre teoria de tradução, muitos alunos que escreviam sobre a essência do texto original e tudo mais, os professores riscam e falam, gente, não é isso, você não pode falar isso nesse mundo pós-moderno, né? Com as teorias já pós-modernas. E numa linguística pós-estruturalista que surge com a pós-modernidade, aqui eu não coloquei autores, porque Jacques Derrida é um deles, mas assim, os autores mais contemporâneos, digamos assim. Entendemos que os sentidos são instáveis, não estão presos nas palavras, tem um erro de ditação aqui, são produzidos a partir da interação do leitor com o texto. Isso aqui é uma repetição do slide anterior, desculpa, mas enfim. O leitor sujeito constrói sentidos de acordo com
as ideologias que os constituem, de acordo com sua formação sócio-histórica. E deste ponto de vista, então, não se diz que existe um método de tradução que captura os sentidos originais. Bom, nessa aula eu procurei trazer o conceito pós-estruturalista de língua e qual que é a implicação disso para a tradução, então. É pensar, não existe essência, não existe transportar significado de uma língua para outra, o que nós fazemos é ler o texto, interpretar e reescrever. Isso significa que essa interpretação pode ser feita de qualquer maneira? Não existem regras? Existem. As regras você interpreta dentro de um jogo possível, né? Então você leva em consideração as condições de produção do texto, você leva em consideração quem é o autor, você leva em consideração a época em que escreveu. Então você tem vários fatores, variáveis que te ajudam na interpretação de um texto. Né? Não é, então eu vou interpretar de qualquer jeito e vou escrever do meu jeito, né? Então você tem um jogo a ser jogado, você tem limites nessa interpretação. Mas não dá para dizer, hoje na pós-modernidade, com uma visão pós-estruturalista de língua, que existe uma única interpretação. Me veio à mente agora, nem estava pensando em falar isso, mas me veio à mente agora um trecho da Bíblia que diz que você tem que, para ser salvo, você tem que nascer da água. E que água é essa? Né? Os católicos falam que é a água do batismo. Os espíritas falam que a água é o líquido amniótico, que isso é uma referência à reencarnação. Quem está certo? Né? Então você tem a materialização linguística, que é a palavra água. Então isso é a materialização de linguística. É possível, as duas interpretações são possíveis dentro das teorias católicas, da doutrina, né, católica, e dentro da doutrina espírita, sim. Agora, falar que a água é um líquido amniótico dentro da doutrina católica não é possível. Ou falar que a água é a água do batismo dentro da doutrina espírita também não é. Então, você tem que estar dentro de cercadinhos, né, digamos assim, que vão direcionar a sua interpretação. Agora, como eu disse, a interpretação tem jogos, né? Você não pode simplesmente... A palavra é água, então você não pode dizer que a palavra é suco, porque não é suco, é água. Mas ela tem essas interpretações possíveis, levando em consideração a doutrina católica, levando em consideração a doutrina espírita, duas interpretações possíveis. Bom, a aula de hoje era sobre isso, sobre a linguística pós-estruturalista e a implicação disso para a tradução. E se você for traduzir a água, aí vai ter que se manter a palavra água, né? Vai ter que se manter, de certa forma, a water. Originalmente, né, em hebraico, deveria ser água mesmo, e não suco, nem nenhuma outra coisa desse tipo. Então, você vai se manter na palavra. O exemplo da montanha, você vai traduzir montanha, mountain, né? É a tradução. Agora, o efeito de sentido que isso tem sobre as pessoas, você não tem controle, né? Você escolhe as palavras, mas você não tem controle sobre o efeito que você vai causar nos seus leitores. Isso eu estou falando como tradutor ou como escritor de um texto original, né, de partida. Bom, espero que tenha ficado claro. Alguma dúvida pode entrar em contato. E por hoje é só.